Tá bom. Boa noite. Vamos dar continuidade à vida de Abraão, né? Nós paramos no capítulo 14. Nós vamos reler os versículos 18, do 18 ao 20, para a gente relembrar. Pode pegar. Do capítulo 14, né? É quando Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Melquisedeque significa aquele que acende a chama, ou então rei de justiça. Melquisedeque. Sedac é a justiça e Melque é rei. Então, ou é aquele que acende a chama ou rei de justiça. Então, o 18 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui nesse episódio é quando Abrão saiu daquela guerra dos 4 reis contra 5 reis. E ele foi vitorioso, né? E logo que ele sai dessa guerra, Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. O que deveria ser bem clarificado na história de Abraão é que Deus o tempo inteiro ele busca Abraão. Ele permite que Abraão passe por dificuldades, mas Abraão, ou passando pela dificuldade, ou acabando de sair dela, Deus vai ao encontro. Sempre ele vai ao encontro de Abraão. Isso é muito interessante. Isso aí é o quê? Nós estamos estudando a vida de Abraão para que Abraão ele seja um modelo de fé para nós, né? Deus permitiu que ele fosse o primeiro a ser modelado em fé, para que eu e você possamos aprender como é o funcionamento da fé, como Deus quer que nós tenhamos posicionamento para com Ele, porque Abraão se posicionava para com o Senhor, ele não deixava Deus no vácuo. Muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus, entendemos o plano da salvação, mas nós colocamos o Senhor Deus no vácuo. Nós não tratamos Deus como se Ele fosse vivo. Nós não tratamos Deus como nós tratamos uns aos outros que nós enxergamos. Deus é mais real do que eu estou sendo para vocês agora e vocês para mim. Deus é muito real, e Abraão tinha essa consciência de uma realidade muito grande de Deus. Ele tinha consciência de uma realidade muito grande de Deus. Por isso que a reciprocidade ali era muito boa. Deus com Abraão, Abraão com o Senhor. Existia uma resposta muito grande da parte dele. Então vamos lá em Hebreus, nós só lemos da vez passada, Hebreus 7. Hoje nós vamos ver aqui quem é Melquisedeque. Vamos ver. Olha, gente, isso aí é uma discussão milenar, viu? De quem é esse Melquisedeque. Uns falam que ele era o rei de Salém, antiga Jerusalém, mas ele não podia ser um rei de Jerusalém, porque o Melquisedeque aqui que Hebreus descreve, ele não tinha princípio nem fins de dia, ele não tinha genealogia nenhuma, né? Então vamos lá abrir em Hebreus 7, novamente para a gente relembrar. Esse Melquisedeque, rei de Salém é paz em aramaico, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El Shaddai, que saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo.
primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse aí é o Melquisedeque, que é rei de Salém e é rei da paz, e é rei de justiça, né? O Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante. Esse verbo aqui no grego é allos, é semelhante, é tal qual, mas feito tal qual o Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Alguns cogitam que ele, o Melquisedeque, era o próprio Jesus, mas se aqui em Hebreus fala que ele é allos, é feito tal qual o Filho de Deus, sobra quem para a gente? O Espírito Santo, né? Então, ele fala que ele permanece sacerdote para sempre. Para pensar um pouquinho. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou: é necessário que eu vá para que o Consolador venha, para que o Espírito venha. E quem é que atua em nossos corações hoje, no coração da igreja? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem uma obra sacerdotal na nossa vida também, tá? Aí nós vamos entender. Considerai quão grande era esse a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Não foi Melquisedeque que deu dízimo para Abraão, foi Abraão que deu para Melquisedeque. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que esses tenham saído dos lombos de Abraão. O que ele está dizendo aqui? Que Abraão teve um neto que foi chamado Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Dentre esses 12 filhos tinha a tribo de Levi, tinha essas três aqui, é importante guardar, né? A tribo de Levi, a tribo de Judá. Alguém falou alguma coisa? Não. Pelo menos essas duas aqui é importante a gente guardar, a tribo de Levi e a tribo de Judá. Os sacerdotes que oficiavam no tabernáculo, que foram chamados para oficiar no tabernáculo, no templo, eram os levitas. A gente tem uma ideia de que levita só é cantor, eu não sei porquê. Não é não. Levita é toda uma tribo sacerdotal que cuidava de absolutamente tudo referente ao povo para com Deus. Era um sacerdócio mesmo, a tribo era uma tribo de sacerdotes, né? E Jesus vem da tribo de Judá. Jesus não tinha nada a ver com essa linha sacerdotal aqui da terra. Por isso que está dizendo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Levi deu dízimo ao Melquisedeque, quando ele ainda estava nos lombos de Abraão, ou seja, no tempo histórico, aqui presente, a tribo de Levi nem existia, os levitas nem existiam, mas pela representação de Abraão, Levi, que viria de Abraão, e teria o ministério sacerdotal, deu dízimo para Melquisedeque. Então, o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a linhagem sacerdotal de Melquisedeque é muito superior à linhagem levítica. Por isso que Jesus nunca poderia ter vindo da tribo de Levi. Vocês estão entendendo? Jesus não veio num sacerdócio humano, senão Jesus não poderia fazer mais do que os levitas fizeram. Não estou questionando aqui se levita fez pouco ou fez muito. Eu estou questionando aqui a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é a ordem da qual Jesus vem. Jesus não vem pela ordem levítica. Isso é importante entender. Então no 6 fala: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão, porque Abraão tinha promessas de Deus. Olha aqui, meus irmãos, o Espírito Santo nos abençoa, porque nós temos promessas de Deus conosco.
Não pense você que você é esquecido de Deus, porque a vida vai passando, as circunstâncias vêm, as confusões da nossa vida aparecem, então às vezes a gente pensa que até Deus nos esqueceu, até o Senhor nos esqueceu, mas isso aqui, esse versículo aqui, está dizendo que o Senhor nunca nos esquece. Fala para a pessoa do teu lado, fala: olha, Deus nunca te esquece. Nunca, em tempo algum, Deus não nos esquece. Amém? Então, ele tomou dízimos e abençoou Abraão, que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele está dizendo aqui que não tem contradição. Eu não sei se você... Eu peguei ainda meus avós, a gente tinha esse costume lá, de pedir bênção para os avós, né? A bênção vovô, bênção vovó. Hoje em dia não existe mais isso, né? O que é? Na verdade, era um ensinamento de que os avós poderiam abençoar os netos, na autoridade, na maturidade, nesse sentido. Então, o maior abençoa o menor. Hoje em dia é invertido, talvez as crianças que estão recebendo com muito peso a incumbência de abençoar os pais. Está tudo meio trocado nessa geração. A gente tem que tomar cuidado. Criança é criança, adulto é adulto. Incumbências de adulto são para eles, e das crianças são delas. Deixa a criança ser criança enquanto ela puder ser. E vamos abençoar nossas crianças. Amém? Abençoe seu filho, abençoe seu neto, abençoe as crianças da igreja. É para isso que nós somos chamados. Sem falar na confusão que estão fazendo com criança hoje em dia, né? Todo mundo já está careca de saber, não preciso de mencionar. Então, no 8 ele fala que certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebem aquele de que se testifica que vive. Então, aqui, Melquisedeque não é um homem comum, ele não é um ser humano comum, né? Aí diz, no 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Então, esse Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, o que é que ele levou para Abraão? Pão e vinho. Quais são os elementos deixados por Jesus? Pão e vinho. Uma das poucas coisas deixadas no Novo Testamento de rituais, a gente pode dizer, é pão e vinho, para que nós tenhamos memória de quem foi Jesus, para que a nossa cabeça, a nossa mente sempre tenha a lembrança de quem foi Jesus, do que ele fez, do que ele veio fazer, de que ele morreu, ressuscitou e ainda voltará. Amém. É uma promessa com um gancho do passado, do nosso presente e do futuro, tudo com o Senhor Jesus. Então a gente vê que o Melquisedeque está em todos esses tempos. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 5, só para entender um pouquinho de Hebreus 5. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Esse aqui era uma função sacerdotal, que o sacerdote, ele é chamado, a tribo levita, era tomada dentre os homens, e era constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Então eles eram responsáveis de aplicar tudo o que eles sabiam de Deus, ensinar ao povo, ensinar aos homens. É isso aqui que o sacerdote humano fazia. E no 2 diz, ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Pense em qualquer autoridade espiritual que Deus coloca sobre sua vida, é mais ou menos isso aqui, né?
uma pessoa que está sujeita a erros e que pode compadecer, que deveria se compadecer dos erros de todos, da ignorância de todos, porque ele também é assim e vive assim e passou por todas essas coisas. É isso que está dizendo aqui. Por esse motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Quando o sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, ele ia lá, em primeiro lugar ele pedia perdão pelos pecados dele, da família dele, e depois ele começava a ampliar o sentido de arrependimento para toda a nação. Era isso que ele fazia. Então é isso que está escrito aqui. Ora, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Arão não chegou diante de Deus e falou: oi Deus, eu estou aqui, eu vou ser sacerdote. Vocês se lembram de Nadab e Abiú? Os outros também, Datã e Abirão? Eles quiseram tomar para si essa ordem sacerdotal, foram simplesmente fulminados. Então aqui está falando, ninguém toma para si essa honra, a não ser que Deus o chame. Nós, como igreja atualmente, nós perdemos um pouco o chamado. O chamado é algo muito importante. O chamar e a igreja enviar também é algo muito importante, né? Aí ele fala que, assim como Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então, de qual ordem que Jesus é sacerdote? De Melquisedeque. Esse mesmo Melquisedeque que foi se encontrar com Abraão, esse mesmo Melquisedeque que abençoou Abraão, esse mesmo Melquisedeque que nós vimos lá no Salmo 110 na aula passada, esse mesmo Melquisedeque é o sacerdote do qual Jesus faz parte da ordem dele. Oi? Hã? Pode. Falou que ele é de luz, né? Hã? Melquisedeque é... Aquele que acende a chama. Acende a chama. Rei de justiça. Isso pode estar relacionado com o candelabro? Pode, porque o menorá é o símbolo do Espírito Santo. Com as 7 chamas lá de... Pelo menos eu não sei se isso é correto, mas parece que o azeite descia, acendendo elas todas, não sei se é essa. Eu li em um lugar. Mas era luz, era representação do Espírito. Era. O fogo, né? Que Pode haver essa relação. pode. Era o próprio sacerdote levita que acendia o menorá de manhã e de tarde. Ele botava azeite e a mesma chama, ele não podia deixar a chama apagar, né? Foi acendida uma vez e ele não podia deixar apagar, certo? Mas nem, eu estou pensando, um elemento que simboliza o Espírito Santo, outro elemento que simboliza Jesus, o holocausto, o elemento do Pai, da presença do Pai, a água. Então, está tudo ali, um em cada Tá. área Do tabernáculo. Outra pergunta. Quando João fala sobre o Espírito Santo no capítulo 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, nos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Jesus dizendo que o Espírito vai glorificá-lo, porque há de receber do que é meu. E vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. O Alos está funcionando em todos os sentidos. Tá. Jesus esperava. Aí está falando da unidade dos 3, né? O Espírito esperava tudo de Jesus para poder trazer para nós. E Jesus sempre ouvindo o Pai.
Melquisedeque hoje é que traz para mim aquilo que ele recebe de Jesus, que traz para mim hoje. Por isso eu estou à procura do que o Pai está fazendo. O Pai fala com Jesus e Jesus fala com o Espírito. E o Espírito está dentro de mim e traz as coisas do Pai, do Pai. Correto. É assim. Eu entendo isso como sendo um hábito realmente existente entre eles. Também, porque é tal qual, né? A Trindade, eles são um só. É de difícil entendimento para nós, né? Então, mas hoje, o que a Bíblia fala... Hoje o Melquisedeque está falando com cada um. O Espírito Santo está falando, é porque a gente não usa essa linguagem de falar que é o Melquisedeque, né? Eu estou usando falar isso. Não sei se eu vou para Para fogueira. Não sei se eu vou para fogueira. Mas se eu for, o Luiz me ajuda para poder eu não entrar no fogo muito quente. Mas eu estou pensando aqui. É uma questão de semântica aí, né? Bom. Se é uma realidade dessa, Luiz, não sei. Mas pode ser isso. Bom. Eu estou assim, na dúvida. Ele tem a representação do Espírito Santo. Ele foi um homem que teve forma física de um homem. Teve, porque nós ainda vamos estudar, que eles chamam de teofania, né? Abraão recebeu a presença e de acordo com os melhores teólogos que você lê, a teofania ali era Jesus, né? Aquela vez que ele recebe anjos, Então são coisas de difícil compreensão, né? Elas não são tão claras, por isso que eu acho que existe uma certa dificuldade em afirmar 100%, mas assim, porque é o que eu falei para vocês, isso é uma discussão milenar. Quem somos nós para que temos a pretensão de falar, olha, tá. Não, a gente vai lendo a palavra e a palavra vai trazendo luz. À medida que a gente vai lendo, vai ficando cada vez mais claro. Vamos continuar a ler aqui o Hebreus 5, agora no 7. O qual nos dias da sua carne, está falando de Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o tempo inteiro ele está falando que tudo que Jesus viveu como sacerdote ali, eu acho que o maior sacerdócio oficiado foi de Jesus na cruz. Ali Jesus teve profunda compaixão de mim e de você. Imagina a cabeça de Jesus passando a humanidade inteira. A gente não entende como é uma coisa tão grandiosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina na cabeça de Jesus naquele momento passando, porque você tem certeza absoluta que Jesus te viu na cruz. Eu tenho certeza absoluta que Jesus me viu e me amou na cruz. Então isso é uma coisa fabulosa. Na nossa limitação, nós temos a capacitação de entender que Jesus nos viu. Agora, como nós vamos entender que ele viu todos? É muito complicado, mas aqui está falando que o ofício sacerdotal dele permitia ele fazer isso, porque ele era de uma ordem superior, ele não era apenas dessa ordem aqui na terra, tá? A ordem sacerdotal de levitas, ele sacrificava o cordeiro. A ordem sacerdotal de Jesus, ele era o próprio cordeiro. Tanto que João Batista sabia, né? Jesus passando, ele falava: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista veio preparar o caminho do Senhor. João Batista veio declarar quem era Jesus. João Batista veio confirmar todas as palavras proféticas a respeito de Jesus. Tanto que quando Jesus passa, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então João Batista sabia desse sacerdócio. Tanto que quando foi para Jesus ser batizado,
Jesus foi até João Batista para João Batista batizá-lo. João Batista falou: de jeito nenhum, não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. João Batista sabia quem era Jesus. Ele sabia. Os apóstolos, quando Jesus quis lavar os pés, né? É. Não. De jeito nenhum. Então ali a gente vê que Jesus fala para João Batista: é necessário acontecer assim para que se cumpra as Escrituras. E Jesus precisava de ser batizado? Não, mas ele se humilhou. E Jesus precisava do batismo do Espírito Santo? Ele não é algo tal qual o Espírito Santo? Mas ele se humilhou. Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo. Tem muito crente que não gosta do batismo do Espírito Santo, ou do enchimento, ou do que lá que se chame, né? Mas Jesus fez para que se cumprissem as Escrituras. Então nós estamos debaixo de um sacerdócio. Ele estava dizendo onde eu teria que passar. Exatamente. Todos nós teríamos que passar. Ele estava ensinando o caminho por onde nós deveríamos andar. Arrependeu para ser batizado e recebeu o Espírito, o enchimento do Espírito. Então, gente, Melquisedeque é uma figura interessantíssima. E esse encontro dele com Abraão é muito interessante, né? Então agora vamos ali no versículo 15. Nós passamos aqui, né? Capítulo 15. Agora só passa aqui. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós vamos ler capítulo 15, vamos começar do versículo 1. Depois dessas coisas, depois que Abraão se encontrou com Melquisedeque, depois que Abraão resgatou Ló daquele sequestro, depois que todas essas coisas aconteceram, veio a palavra do Senhor a Abrão, aqui ele ainda é Abrão, né? Numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Gente, eu fico assim, que coisa, já pensou? O Senhor, você passar por um problema muito sério, Deus chega assim falando: Luiz, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão é muito grande. E é isso que Deus faz conosco, só que nós não temos ouvidos. Luiz, o teu galardão é grande. Amém. É muito forte isso. O galardão é grande. Amém. Grande. Amém. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tem dado os filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. De modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, servo nascido. É um servo. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Olha, gente, não tem confusão nas promessas de Deus. Repete comigo, fala: não tem confusão nas promessas de Deus. A maior promessa de Deus é essa aqui, ó, para mim e para você, é a Bíblia, é a palavra dele. Essa palavra aqui não é confusa. Abraão, com as circunstâncias da vida dele, com o tempo passando, pai elevado, pai ilustre, né, que é o nome de Abraão, e parecia que era uma brincadeira de Deus com ele, já tinha esse nome de pai elevado, pai das alturas, pai ilustre, não tinha filho nenhum, e as coisas acontecendo, Melquisedeque encontra com ele, e Deus reafirmando constantemente as promessas, e Abraão não tinha filho. Abraão foi sincero com Deus e falou: Deus, eu não tenho filhos. Com certeza é o Damasceno, o Eliezer, que nasceu na Síria, lá em Damasco, que Abraão ganhou ele pela fé, e o Damasceno acompanhou Abraão, se tornou fiel a Abraão. Então Abraão pensou: esse aí vai ser meu herdeiro. Aí Deus falou: não, vai ser um nascido de você, né? Então Deus levou Abraão para fora. Com certeza ele estava ali na tenda,
com Deus. Deus leva Abraão para fora e diz: olha agora para o céu, devia ser noite com certeza, né? E conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Então essa primeira descendência é a descendência incontável. Pega o gancho aqui, gente, pega o gancho comigo. Esse é o gancho que Paulo, todos eles vão dar no Novo Testamento. Então essa é a primeira aliança que Deus está fazendo com Abraão, tá? Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos ler juntos esse versículo? Creu Abraão, ali não é no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui começa a nascer fé. Agora nós vamos prestar bastante atenção. Este é um dos versículos chaves em todo o Velho Testamento. É um importante testemunho para a doutrina da justificação para a fé e para a doutrina da unidade dos crentes, tanto no Novo como no Velho Testamento. A fé de Abraão foi creditada a ele por justiça antes dele ter sido circuncidado e apenas depois de 430 anos a lei foi dada a seus descendentes. Tá? Eu vou ler de novo isso aqui. Esse é um dos versículos mais importantes, né, do Velho Testamento, que aqui começa a doutrina da fé, né, e da unidade para os crentes. Porque tanto no Novo como no Velho Testamento, a fé de Abraão foi creditada a ele por justiça, antes dele ser circuncidado. E apenas depois de 430 anos a lei foi dada aos seus descendentes. Então não foi a circuncisão que separou Abraão. Aqui ele ainda era Abraão. Não foi a circuncisão que justificou Abraão. E nem a lei. Hã? A justiça é a justificação. A justificação é o perdão, é olhar para Jesus. Abre lá comigo em João 8. Vamos ver o que Jesus fala disso aqui. João 8. Aí vai te clarear um pouco, Renata. Olha aqui. João 8, 50. (56) Jesus está dando um testemunho sobre Abraão. Jesus está preso ao tempo? Não. Jesus é conhecedor do passado? Sim. Ele sabia as escrituras? Sim. E ele sabia além das escrituras também. Jesus sabia o presente que ele estava vivendo. Ele era muito consciente com o que ele estava falando. E Jesus sabia o futuro também. Agora olha aqui que Jesus fala de Abraão aqui. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Então o que aconteceu com Abraão? Ele viu a cruz, ele viu Jesus, ele viu o dia de Jesus. Ele se alegrou, ele foi justificado porque ele creu de que o Filho de Deus viria. Assim, não é impossível não, meus irmãos, porque senão seria impossível a mim e a você sermos justificados, porque nós cremos que Jesus já veio. Ele veio um dia no passado. Abraão creu e viu o dia dele e creu. Por isso que houve a justificação de Abraão. Não foi porque Abraão creu de que ele seria um pai apenas aqui na terra, não foi isso não. E Abraão depois, mais tarde, que nós vamos ver aqui, ele vai ter um entendimento profundo de que a nação que viria dele é que geraria o Messias. A promessa da redenção veio das duas maneiras pela família de Abraão. Tanto a promessa redentiva da justificação, como a promessa de que Jesus viria dessa família. Certo? Pedro, foi em Gênesis 15 ou Gênesis 17 que o Senhor passou entre os animais? Foi aqui no... É aqui no 15 mesmo, aqui embaixo. Não, só para esse ato de justificação de Deus por Abraão, é que
uma das demonstrações de como qual Deus justificou ele, é que ele passou sozinho entre os animais, dizendo o seguinte: olha, Abraão, esse pacto que a gente está fazendo aqui de amizade, nós dois, eu sei que você, na sua descendência, não vai conseguir manter de pé, mas eu vou sustentar isso. Por isso que eu vou passar sozinho. É isso mesmo. Eu vou garantir. É isso aí. Mas primeiro ele recebeu essa aliança das estrelas do céu que não poderiam ser contadas. Os da fé. Somos nós os da fé, né? Então aqui fala, vamos terminar só de ler aqui para ficar claro. Portanto, nem a circuncisão, nem a lei tem parte na justificação de Abraão. A fé de Abraão não foi meramente uma confiança geral em Deus, nem uma obediência aos comandos de Deus. Então ele não foi justificado apenas porque ele obedeceu. Mas se ele não tivesse obedecido, ele não teria chegado lá também, né? Vamos entender o que está querendo dizer. Paulo expressa que foi realmente fé nas promessas de redenção por meio de Cristo Jesus. Vamos abrir lá em Romanos 3, 21, 22. Depois a gente volta para cá para o Gênesis. Três, 21, 22. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então essa mesma fé que justificou Abraão é a mesma fé que justifica a mim e a você, tá? Então vamos clarear mais um pouco. Vamos lá no 4, 18 a 25 no Romanos 4, 28 a 25. 18 a 25. 18 a 25. Então ele está falando de Abraão, né? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu em esperança contra a esperança. Ali que nós lemos lá em Gênesis, nós acabamos de ler, ele está falando com Deus: eu não sou pai de ninguém, com certeza vai ser meu servo. E Deus falou: não tem confusão, vai ser um da sua descendência. Ele olhou para o céu, ele viu, com certeza ele viu mais coisa. Ele creu na promessa do Senhor, de que um descendente dele geraria o Messias. E por isso ele foi justificado, né? E não enfraqueceu na sua fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Fala para a pessoa do teu lado, fala: olha, aquele que promete alguma coisa para você é poderoso para cumprir. Esse aí é Deus, viu? Não são homens nem mulheres, não, porque homens e mulheres prometem e não conseguem cumprir. Nós prometemos e não temos todo esse poder para cumprir, não. Mas Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. É isso que Abraão está dizendo aqui, né? Que Paulo está dizendo da certeza de Abraão, né? Estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa. A quem há de ser imputado? A nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Gente, é tão claro isso aqui. Isso aqui é tão claro, não tem confusão nenhuma. Vamos lá em Gálatas 3, 14 e 18. Você quer entender Abraão, você lê Gálatas, viu?
Justiça é morte e ressurreição de Jesus. Isso é justo. Isso é justo. É verdade. Quem está a justiça? É engraçado que as pessoas chegam assim, vou orar para a justiça de Deus isso da sua vida. Pois é. Amém. Amém. A salvação. Que veio a salvação para a sua vida. Tem que superar essa pessoa a eternidade ou justo. Exatamente. Amém. É isso mesmo. Mas só que essa oração aí, né? Vou orar para que a justiça venha, é outro sentido, né? Então, olha aqui no 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como a homens: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura diz: e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então aqui em Gálatas, Paulo está explicando exatamente que Abraão creu que o descendente dele, que seria capaz de resgatar, de justificar a Jesus, não seria apenas Isaac, mas que Isaac seria muito importante para que Jesus viesse. Amém? Amém. Aqui no 3, 6 até o 8, ele fala assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, quem é filho de Abraão? Todos que são da fé. Todos os que são da fé. Então, aqui ele dá mais ênfase aos da fé e menos ênfase aos da lei, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, presta atenção nesse versículo, presta atenção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, tá? A Escritura havia previsto isso, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo. Então o Evangelho foi primeiramente anunciado a quem? Abraão. Então Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com quem? Com o crente Abraão. Fala para a pessoa do seu lado: Abraão creu em Jesus. Por isso ele foi justificado. Não é invenção, está escrito aqui. É muito literal, não tem confusão. O Evangelho foi primeiro pregado a ele creu. Evangelho é boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, não é outra coisa. E o Evangelho foi primeiro pregado a Abraão e ele creu. Depois você leia Gálatas inteirinho, que você vai ficar maravilhado, tá? Então, voltando ali no 15, nós já lemos todos, Então vamos ler mais um pouco de Gálatas, não tem problema. Que horas são? Nós já vamos terminar daqui a pouco, a gente termina aqui no Gálatas. Eu gostaria de ler com você aqui em Gálatas, no Gálatas 3, do 26 ao 29. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Eu acho isso aqui espetáculo. No mundo espiritual, no reino de Deus, qual é a nossa vestimenta? Jesus Cristo. Nós somos revestidos de Jesus. É maravilhoso isso, né? Dessa forma não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa que Deus deu a Abraão, ela é minha e sua. Ela é de todo crente, é isso que está dizendo aqui em Gálatas.
Será que a gente deve rasgar Gálatas da Bíblia? Não deve. Não deve. Gálatas está nos ensinando assim. Vamos aprender então a figura de Abraão. Ele é um modelo de fé. O evangelho foi pregado em primeira mão para ele, e ele entendeu quem era Jesus. E Jesus testificou, hein? Vosso pai Abraão viu o meu dia e muito se alegrou nele. Foi muito importante Jesus ter dado essa palavra, para que nós pudéssemos entender o gancho da fé que veio em Abraão, concretizado em Jesus, e no futuro aqui em Gálatas nos ensinando que nós somos herdeiros das promessas de Abraão, nós somos herdeiros de todas as bênçãos que Abraão recebeu, nós somos herdeiros de quando Deus fala, olha, eu vou abençoar todo aquele que te abençoar. Nós seremos herdeiros da terra. E Deus fala que Ele não abençoaria os que não nos abençoassem. Amém. Então pode ter certeza, nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Essas coisas precisam ser reavivadas diariamente na nossa vida e no nosso coração. E a mente de Cristo também, não é? E nós temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos não podem ser mais os pensamentos antigos. Se bem que existe uma luta muito grande, né? Paulo fala dessa luta. A gente vive lutando com as coisas do passado, com a nossa herança aqui da carne, né? E lutando com um novo homem, o novo homem da fé. Existe em nosso interior o homem espiritual que é da fé, o homem espiritual que é das promessas de Abraão. Esse homem aqui da carne não é das promessas de Abraão, mas o homem espiritual interior em nós, na nossa alma, aqui o nosso espírito, é das promessas de Abraão. Amém? Amém. Eu acho que nós Tem mais um slide, Pastor, o de 15 também a gente pode ver as promessas que foram feitas a Abraão, nós podemos viver também. Tem promessas que nós vivemos e vamos viver, e algumas não. Assim como Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Certeza de que as promessas que ele fez vão ser cumpridas a temporada. Exatamente. E conosco também, né? Lá em Hebreus 11 fala que a maioria deles morreram sem ver todas as promessas cumpridas, né? Mas creram, nunca deixaram de crer. Isso tem que acontecer comigo e com você. Fala para a pessoa do teu lado, fala, nunca deixa de crer. Qual? Tá. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, neste versículo, Cita rápido as promessas para Abraão. vamos só terminar isso aqui para a gente fechar. Nesses versículos, Deus dá a Abraão. Sou um aluno muito rebelde. Está rebelde hoje, né? Nesses versículos, Deus dá a Abraão um preview de eventos no futuro de sua família até a possessão da terra que ele havia prometido. Eles seriam residentes temporários numa terra estrangeira, peregrinos, lembra da peregrinação que é muito importante? E por 400 anos se tornariam escravos. Essa escravidão no Egito fazia parte dos planos de Deus para com a sua manifestação a eles como formador e libertação da nação que seria Israel. Vamos voltar lá para o 15, vamos ver aqui agora uma das promessas, né? A primeira promessa é de que ele seria pai da fé de muitas nações, e não apenas de uma nação. Por que depois Deus muda o nome dele para Abraão? Pai de? No plural, pai de nações, não pai de uma nação, Israel apenas. Que seríamos todos nós os da fé. Essa promessa se estende às nações, a nós os da fé. Eu acho Apocalipse muito parecido com Abraão, né? Que Apocalipse é de nações, é um trabalho com as nações, é um fechamento das nações. E Abraão é uma abertura das nações. Ali com Abraão se dá início de uma abertura às nações, mas com uma promessa que nós vamos ver aqui no final, que é a promessa do povo de Israel, da nação de Israel veio junto. Porque a promessa de Deus, ela sempre tem duas dimensões. Uma terrena e uma espiritual. A espiritual, muito embora a espiritual sempre se concretiza, ela pode não ser concretizada imediatamente ou enquanto estamos vivos, mas em algum dia
ela vai ser plena, ela vai ser concretizada. Então essa promessa de que Abraão olhou para o céu e não podia contar as estrelas do céu, e ele creu na promessa de Deus, de que ele seria pai de um descendente, como falou lá em Gálatas, como nós acabamos de ler em Gálatas, e esse descendente, Gálatas fala que seria Cristo Jesus, ele creu nisso, isso lhe foi imputado por justiça. Então aqui é o início do modelo da fé, tá? Crer fora do tempo, crer fora das circunstâncias, crer além do seu alcance, essa é a fé. E da salvação, né? A salvação. Essa salvação. É, por isso que ele foi salvo, pela fé, né? Então disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe a Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha. Agora vem aquilo que Luiz colocou. Então Deus vai falar, ele perguntou: como eu vou saber se que eu vou herdar essa terra? Então Deus falou: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumejante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então isso aqui acontece, são vários espaços de tempo que Deus está trazendo revelação a Abraão. Depois que ele creu na verdadeira promessa, na promessa da fé, na promessa espiritual, que Jesus viria um dia, que Jesus seria capaz de justificá-lo, essa foi a fé de Abraão. E ele falou: Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E Deus bota Abraão aqui no prumo de novo: ó Abraão, eu sou o Deus que te tirei lá de Ur dos Caldeus, volta aqui agora. Volta aqui para a sua época agora, volta para a sua vida agora. Eu te tirei de Ur dos Caldeus e eu estou prometendo que eu vou te dar essa terra. Aí ele falou: Senhor, como eu vou saber? Aí Deus falou para ele todas as coisas. Ele foi, trouxe todos os animais, partiu no meio. Era um ritual que eles faziam de aliança, de amizade. Quando você queria fazer um selo de amizade, partia os animais no meio, os 2 amigos passavam no meio e depois ofereciam aqueles animais em fogo. Ali Deus passou sozinho, dizendo o que para Abraão? Eu sou capaz de segurar essa amizade. E a partir daqui Abraão fica sendo chamado de amigo de Deus, né? E Deus falou: eu sou capaz de firmar essa amizade. E aí Deus começa a falar com Abraão como se fala a um amigo. Ele fala: olha, de você vai nascer uma descendência, em 400 anos eles vão para uma terra alheia, vão ser reduzidos à escravidão. Então Deus está falando tudo com detalhes aqui para Abraão não esquecer. Coisa que eu penso, coisa que eu acho, esse momento de sono profundo que ele passou aí, de dessas trevas também, esse momento aí, para mim, ele saiu daqui dessa terra, foi embora. Ninguém sabe. Ele foi embora pelo tempo de Deus. Eu acho que aí é que ele viu Jesus correr na cruz. Porque a pergunta era: qual é a certeza de que eu coloquei isso que o Senhor está dizendo? Ele mostra para ele tudo que vai acontecer.
Mas aqui no versículo anterior fala que ele creu, né? Ele creu antes dessas coisas. Ele pode ter visto várias coisas. Aí não sei, né? Pode ser. Eu posso achar. Pode. Mas eu posso não saber também. Isso aí eu acho. Eu posso não saber também. Para Então, mim, saiu, foi embora. Quando Deus tira desse tempo, a pessoa vê tudo, o futuro e o passado, vê tudo. E ele viu tudo, e ele viu inclusive Jesus. Ele viu morrendo, ele viu o final, ele viu tudo. Ele viu a ressurreição dele. viu. Ele viu tudo. Tanto que Hebreus fala que ele, quando Deus pede para ele oferecer Isaac, que é o único filho que ele tanto esperou, ele deu porque sabia que se Isaac morresse, Deus o recobraria em ressurreição. Deus o ressurreiria. Depois lá no final, porque quando Jesus morreu, todos que creram com Abraão ressuscitaram lá na cruz e subiram direto, não apareceram aqui, não ressuscitaram em corpo para cá, mas subiram tudo no céu. Foi, no seio de Abraão, né, que chama. Do seio de Abraão, é. Eles inauguraram a cidade de Deus lá. Eles saíram daqui e subiram. O negócio foi tão forte que lá Marcos fala que em Jerusalém ressuscitou gente mesmo nos túmulos, saíram andando. Foi. Morreram de novo, nesse corpo ruim. Agora, essa realidade de Abraão, ele viu tudo. Ele viu tudo. Para mim, esse sono lá foi uma anestesia daquela de qualidade que ele subiu. Acabou. Viu tudo. Agora veio aquele que a Mariana mandou, né? Logo em seguida vem Agar e Ismael, que a Mariana até mandou no grupo aqui, né? Que na verdade ali eles não souberam. Tá vendo como é? Deus promete, a gente pega, pisa no tomate. Aqui houve uma pisada no tomate. Não souberam esperar em Deus, né? Não souberam esperar em Deus, nem Abraão, nem Sara, e entrou Agar no meio e vira aquela confusão. A gente vai ver que daqui para frente foi bem traumático, porque não souberam esperar, porque é muito difícil, é muito confuso, né? Ainda mais naquela época, porque a presença do Espírito Santo não é como é agora. A gente pensa assim, eu fico pensando, gente, se a gente tivesse lá junto com aquele povo do Egito, vendo aquelas 10 pragas, vendo Deus libertar, Deus abrir o mar, Deus mandar maná do céu, mandar codornize, tirar a água da rocha e fazer tantos milagres que o Senhor Deus fez, nenhum entrou, só Josué e Caleb. Então, não é assim. A fé é bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então a mesma coisa que Abraão teve tanto contato, mas vira e mexe, tem a pisadinha no tomate. E graças a Deus que a Bíblia não esconde, né? Então aqui vai ter esse episódio aqui da Sarai e da Agar, e que vai nascer o Isaac, que traz uma confusão danada, vira o Ismael primeiro, e depois é que vem o Isaac com a Sara. Nós vamos parar por aqui, porque já são 8h15, né? Está na hora da gente parar. Vamos ficar em pé.